Só agora a gente vai resolver então questões sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados. Primeira na tela aí para vocês diz o seguinte: o Sistema Financeiro Nacional possui órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. Os órgãos normativos, além do Conselho Nacional de Seguros Privados, incluem. Essa questão aqui ela não é nem tanto do Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Porque a resposta não vai nos dar alguma coisa relacionada a ele. Mas eu só trouxe para vocês verem que a FGV, em 2021, ela nos disse também que o Conselho Nacional de Seguros Privados é um órgão normativo. Tá? Daí é só lembrar que os outros dois órgãos normativos, além do Conselho Nacional de Seguros Privados, é o Conselho Monetário Nacional e também o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Resposta aqui na letra B, tá? Fica fácil se a gente voltar aqui e olhar que nessa linhazinha aqui a gente tem os órgãos normativos. Vamos para a próxima. Compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados fixar as diretrizes e normas dos seguros privados, até aí correto, bem como prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras de capitalização, entidades de previdência privada aberta e resseguradores, e também determinar limites legais e técnicos das respectivas operações. Então, está correta essa questão aqui também, essa daqui da Sebrasp, né, que é lá em 2011, está correta porque eu falei para vocês que as atribuições do Conselho Nacional de Seguros Privados, elas são bem próximas, bem parecidas com as do Conselho Monetário Nacional. O detalhezinho aqui para acertar essa questão é saber o seguinte, né, que a gente está falando justamente das sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência aberta e resseguradores. Todos esses são entes operacionais do Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, correta aqui essa questão. A competência do Conselho Nacional de Seguros Privados em confronto com a da Superintendência de Seguros Privados evidencia. Olha só, caiu na prova da SUSEP essa. Tratar-se de autarquia federal e estadual, respectivamente. Então parece que ele está nos pedindo uma diferença entre o Conselho Nacional de Seguros Privados e a nossa SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Um é órgão normativo, outro é órgão executivo, supervisor. Tá? Essa seria a principal diferença, mas ambos atuam no sistema de seguros privados, Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, dizer que uma se trata de autarquia federal e outra estadual está incorreto, tá? Porque não é o caso. Inclusive, a SUSEP ela é federal. Operam no mesmo plano hierárquico. Aqui até não existe, tá, uma relação de hierarquia, pelo menos entre a SUSEP e qualquer outro tipo de ministério. Então, o jeito com que colocou aqui a alternativa caberia, se daqui a pouco até recurso, tá? Porque não tem essa hierarquia entre os órgãos. O que se tem é que a SUSEP ela tem que executar as atividades de fiscalização e supervisão do Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como cumprir o que o Conselho Nacional de Seguros Privados ele vai determinar, mas eu entendo que não existe essa relação de hierarquia entre um e outro. Caber ao Conselho Nacional de Seguros Privados estabelecer as diretrizes aplicáveis aos seguros privados, sendo a SUSEP órgão executivo. Aí é a correta, tá? O Conselho Nacional de Seguros Privados ele estabelece as diretrizes e a SUSEP ela é um órgão executivo. Pouca coordenação entre as duas entidades no delineamento da política de seguros privados, pelo contrário, né? Não tem que ter pouca coordenação, tem que ter bastante. Haver conflitos regulatórios também não é isso que se tem de diferença entre um e outro. A edição de atos regulamentares é a função privativa do Conselho Nacional de Seguros Privados, competindo à Superintendência de Seguros Privados atribuições exclusivamente executivas. Qual que é o erro dessa questão? Né? E percebam como a Sebrasp ela é bem maldosa, tá? Realmente, a SUSEP ela tem atribuições executivas. Ela vai ter que executar algumas das atribuições que o Conselho Nacional de Seguros Privados determinar. Mas, além disso, ela também vai fazer a supervisão do mercado. Então, da onde essa questão foi retirada, não aparecia apenas atribuições executivas, mas atribuições executivas e de supervisão. Tá aí o erro, tá? E, como eu disse, a nossa banca Sebrasp, antiga CESP, ela é bem maldosa. Compete privativamente ao Conselho Nacional de Seguros Privados em relação às entidades de previdência privada, tá? Lembre-se, as entidades de previdência privada abertas, elas estão dentro do Sistema Nacional de Seguros Privados. Então,
elas estão aqui sob o escopo do Conselho Nacional de Seguros Privados. Vamos lá. Processar os pedidos de autorização para fins de constituição, funcionamento, fusão, incorporação, grupamento, transferência de controle e reforma dos estatutos das entidades abertas, não é o Conselho Nacional de Seguros Privados que vai processar esses pedidos de autorização. Tá? A autorização, inclusive, ela vem lá, depois a gente vai ver que faz mais sentido com a SUSEP, não com o Conselho Nacional de Seguros Privados. Ainda, estabelecer as normas gerais de contabilidade, atuária e estatística a serem observadas por essas entidades. Tá aí, tá? Essa é a resposta correta. Vamos só relembrar. Ele não trouxe exatamente o texto aqui, pelo que eu lembro, mas é mais ou menos isso, ó. Estipular índices e demais condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas sociedades seguradoras. Ainda fixar as características gerais, diretrizes gerais. Não fala bem aqui especificamente sobre estatística, mas eu não trouxe todas as funções aqui do Conselho Nacional. Estou colocando essa daqui adicional para vocês, tá? Vamos voltar. E quando a gente falar de normas gerais de contabilidade, estatística das entidades de seguros privados, lembre que quem faz isso é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Quando a gente estudou o Conselho Monetário Nacional, a gente viu que em relação às instituições financeiras, quem estabelecia essas normas gerais de contabilidade era o próprio Conselho Monetário Nacional. Mesma coisa aqui, só que para as entidades do sistema de seguros privados. Proceder à liquidação das entidades abertas que tiverem cassado autorização para funcionar no país, não é o Conselho Nacional de Seguros Privados que faz isso. Autorizar a movimentação e a liberação de bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia de capital, reserva técnicas e dos fundos especiais das entidades abertas de previdência privada, também não. Proceder à inscrição dos corretores de planos previdenciários de entidades abertas de previdência privada, fiscalizar suas atividades e aplicar penas cabíveis. Percebam que essa questão aqui, ela nos trouxe outras atribuições aqui da SUSEP, né? Tentou confundir SUSEP e Conselho Nacional de Seguros Privados. Aí já é uma questão um pouquinho mais difícil mesmo, tem que se lembrar que o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele tem essas atribuições que são mais gerais, mais amplas, mais de determinar normas e políticas, e quanto que a SUSEP ela vai atuar lá na fiscalização, autorizando, executando as atribuições. É um pouquinho mais difícil porque o mercado é o mesmo, tá? Mas a gente tem atribuições diferentes entre o Conselho Nacional de Seguros Privados e a SUSEP. É de competência privativa do Conselho Nacional de Seguros Privados fixar as características gerais dos contratos de seguros. Sim, né? Essa daqui inclusive está expressa aqui no material. Autorizar a movimentação e liberação dos valores e bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia do capital, das reservas técnicas e dos fundos. Também não. Aliás, não, né? Efetuar a liquidação das sociedades seguradoras que tiverem cassado a autorização para funcionar no país? Não. Proceder à habilitação ao registro de corretores de seguros, fiscalizar suas atividades e aplicar penalidades cabíveis, propor diretrizes da política monetária cambial para a apreciação do Conselho Monetário Nacional. Esse daqui menos ainda, né? Essas três aqui, de novo, batendo naquela tecla de tentar confundir as atribuições da SUSEP com o Conselho Nacional de Seguros Privados. E essa última aqui não tem muito a ver. É o tipo de questão mais difícil, tá? Porque está tentando trazer funções de dois órgãos que atuam no mesmo mercado. É a mesma coisa quando a gente está no mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio, e quando a questão ela tenta confundir o candidato trazendo atribuições do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, só que aqui ela está fazendo do Conselho Nacional de Seguros Privados e da SUSEP. Vai ficar mais fácil, né, quando a gente estudar a SUSEP. Mas percebam que mesmo agora, pegando essas questões, a gente já começa a entender quais são as atribuições da SUSEP. Vai ficar mais fácil depois quando a gente chegar na teoria lá. Vamos lá. Conselho Nacional de Seguros Privados inclui um representante da CVM, o qual exerce a função de presidente substituto desse conselho? Não, a gente viu que ele inclui um representante ou o próprio ministro da Fazenda, que vai ser o presidente do órgão. E, em sua ausência, vai ser o superintendente da SUSEP que vai exercer a presidência, e não da CVM. Então, errado essa daqui. E aí, próxima. Conselho Nacional de Seguros Privados inclui um representante da SUSEP, o qual exerce a função de presidente desse conselho. Tá errada também, tá? Porque não, apesar de que o superintendente da SUSEP ele vai exercer a função de presidência, ele só vai exercer essa função se não estiver lá o representante ou o próprio ministro da Fazenda, tá? Então, não se pode dizer que ele vai exercer em todos os casos a presidência, é só na ausência do ministro ou do representante do ministro da Fazenda. Errado isso daqui.
As atribuições do Conselho Nacional de Seguros Privados incluem fixar diretrizes e normas de política de seguros privados e estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro. Corretíssimo, né? Está dentro das funções que a gente estudou. E com isso, então, a gente termina aqui as questões envolvendo o Conselho Nacional de Seguros Privados. Percebo que a gente já começou até a pegar um pouquinho das atribuições da SUSEP e a gente vê essa entidade, essa autarquia aqui na próxima aula, tá bom? Abraço!